Eu sou o professor Daniel Guimarães e nós vamos continuar com as nossas videoaulas de manejo e recuperação de áreas degradadas. Hoje, na videoaula 2, nós vamos falar um pouco sobre as modalidades de recuperação ambiental e de algumas técnicas de recuperação e bioengenharia. Recapitulando um pouco da aula passada, nós vimos que, dependendo do componente ambiental degradado, é importante se estabelecer que técnicas e que princípios nós iremos utilizar para fazer a recuperação das áreas degradadas. Tudo isso ainda tendo em vista o uso futuro das áreas e assim para poder escolher qual a modalidade mais adequada, se reabilitação, recuperação, restauração ecológica e remediação. Hoje nós vamos falar um pouco de cada uma dessas modalidades. Iniciando pela reabilitação. A reabilitação consiste na modalidade de cessação da degradação com a determinação de outros usos à área degradada que não necessariamente permitam a recuperação de ecossistemas, mas altere significativamente a forma de utilização do local em questão. Ou seja, na reabilitação, não necessariamente nós vamos dar um uso natural ou um uso que permita a restauração ecológica ou a permanência da fauna ou da flora. Na verdade, nós vamos fazer usos socioeconômicos que permitam, que a degradação não opere mais naquele ambiente. Vamos agora dar uma olhada no exemplo. No exemplo, na imagem A, nós vemos uma área de extração mineral. No caso aqui, uma área de extração de maçará, mineral para uso na construção civil. No caso B, na imagem B, a área já não tem mais este uso. Foi esgotado o seu minério, ficou o local de escavação e aberto, exposto para o intemperismo, que nós vimos na aula passada. Ele pode causar uma série de processos erosivos de degradação ambiental. E aí, neste caso, nesta situação hipotética, na imagem C, nós vemos a utilização desta cava para a transformação de um tanque de piscicultura. Ou seja, como a questão mineral, o recurso mineral, o solo, o subsolo, eles não têm como serem recompostos pelas técnicas de recuperação e restauração, neste caso, como há necessidade de cessar, de parar qualquer componente que propicia a degradação, o componente utilizado na questão aqui, o que sofreu maior degradação foi o solo. Então, nesse caso, foi utilizada a modificação do uso da área. Essa modificação nós chamamos de reabilitação ambiental. A segunda modalidade, que é a mais comum, é a recuperação, em stricto senso, na verdade, que consiste na modalidade de cessação da degradação que prevê a possibilidade de repovoamento vegetal e de elementos da fauna, permitindo o desenvolvimento ecológico sem preocupação com o alcance das mesmas condições ecológicas anteriores à degradação. Ou seja, eu vou permitir o repovoamento vegetal e vou favorecer que elementos da fauna voltem a ocupar este ambiente degradado após as técnicas de recuperação. No entanto, eu não vou ter uma preocupação de padrões ecológicos anteriores à degradação, porque esta preocupação normalmente ela enseja grandes investimentos financeiros, certo? E tem uma destinação específica, normalmente unidades de conservação. Nós vamos ver isso na modalidade de restauração ecológica. Voltando para a recuperação, nós vemos na imagem A um exemplo de degradação, aí uma vossoroca, uma ferida muito grande na terra e com o solo exposto, os horizontes do solo exposto. E no exemplo B, já a área recuperada, a utilização das primeiras técnicas de recuperação. O terreno foi suavizado e foi utilizado aí uma biomanta. Nós vamos falar daqui a pouco dessas técnicas de recuperação ambiental, no caso a biomanta ou telas vegetais. Neste caso aqui, na imagem B, não foram utilizadas necessariamente espécies nativas do local. Foram utilizadas espécies que auxiliam na agregação do solo.
Essa é a grande diferença da modalidade da recuperação da restauração. A restauração ela sempre vai propiciar, né, a retomada da condição do ecossistema para padrões anteriores ou semelhantes aos anteriores, por isso eu tenho que utilizar espécies essencialmente do local, espécies que ocorrem naquele local e espécies nativas. Por isso vamos ver agora o conceito da modalidade de restauração, que consiste na modalidade de cessação da degradação, que visa restaurar as condições ecológicas o mais próximo possível às condições anteriores à degradação. Na imagem, nós vimos a área de uma unidade de conservação, que é uma área ambientalmente protegida, é uma área que deve ser protegida pelas suas características e por aspectos especiais de vegetação, fauna, solo e etc. Na primeira imagem, nós vimos a área, né, degradada por pastagens e, posteriormente, a área que sofreu a restauração ecológica, que favoreceu o repovoamento vegetal e de elementos da fauna em padrões bastante semelhantes e próximos às áreas do entorno e à situação encontrada anterior à degradação. A última modalidade é a remediação, que consiste na modalidade de intervenção num ambiente degradado que objetiva anular os efeitos nocivos ao ser humano ou aos integrantes da biota, de elementos tóxicos ou contaminantes num determinado local. Normalmente a remediação é uma técnica utilizada, uma modalidade utilizada para tratamento de áreas contaminadas. Então ela tem o objetivo de retirar os elementos contaminantes para permitir o desenvolvimento de atividades humanas, né, socioeconômicas, ou mesmo para proteger os integrantes da biota, da fauna e da flora. Também é uma modalidade de recuperação, de adequação ambiental. Então, tendo em vista quais são os componentes ambientais mais degradados e mais afetados, sejam eles da vegetação, do solo e do subsolo, dos recursos hídricos ou das ações humanas, e também tendo em conta qual é o uso futuro que nós propomos para essa área que foi degradada, uso social, econômico e ecológico, nós vamos escolher qual é a modalidade mais adequada e, escolhida a modalidade, nós temos que definir quais serão as técnicas utilizadas para que nós alcancemos o objetivo, né, ou de restauração, ou de recuperação, ou de reabilitação, né? Alguns indicadores de degradação são importantes para que nós possamos escolher as modalidades e as técnicas mais propícias para os nossos objetivos. A perda da vegetação nativa, a redução ou eliminação da fauna, a incapacidade de regeneração ecológica, a perda significativa ou total da camada fértil do solo, a alteração da vazão e da qualidade das águas superficiais e subterrâneas. Esses 5 indicadores vão nos dizer, em linhas gerais, qual é o grau e o estágio de degradação e vão nos auxiliar a escolher a modalidade mais adequada, né? É interessante também nós abordarmos um pouco e aprofundarmos os tipos e classificação de erosão, né? Por exemplo, sulcos, ravinas e vossorocas ou bossorocas, né? Aqui na imagem nós vimos uma área de encosta degradada com ravinamentos e vossorocas. Em linhas gerais, esses tipos de erosão, eles variam de acordo com as suas dimensões. Sulcos normalmente são pequenos canais resultantes da concentração de escoamentos superficiais concentrados. Ravinas são formas erosivas resultantes do aprofundamento dos sulcos, ou seja, são sulcos um pouco mais aprofundados e enlarguecidos. E vossorocas são feições mais complexas, destrutivas de grande porte que evoluem em profundidade até atingirem o lençol freático ou o nível d'água. Ou seja, essa classificação nos ajuda a identificar qual é o estágio de evolução da degradação sobre o solo e como é que a vegetação vai se comportar diante disso, se ela não tem um substrato principal para se manter, para se sustentar, que é o solo, né? Então, a grande questão que nós temos que tomar em conta é que essas formas de erosão estão diretamente relacionadas com o escoamento superficial, com a forma como a água lava a terra e leva
a matéria orgânica e os micro-organismos essenciais para a permanência dos indivíduos de vegetação. E a vegetação é que segura e agrega, ajuda a segurar e agregar estes solos, né? Algumas etapas são importantes para que nós possamos iniciar os trabalhos de recuperação de área degradada. A identificação da situação de degradação, a definição da modalidade de adequação, né? Ou seja, eu vou primeiro identificar qual é o estágio de degradação de uma área degradada, né? Quais são os componentes ambientais mais afetados, né? E em que grau eles estão afetados ou sensibilizados. Depois eu vou definir a modalidade de acordo com aquelas considerações que nós já fizemos, a questão do uso futuro. Qual é o uso futuro que alguém, ou o cliente, ou o usuário da terra quer dar, ou mesmo a iniciativa pública, né? O poder público, quer que seja tomado naquele local. A suavização do relevo e controle da velocidade e escoamento da água. Aqui já começa praticamente as técnicas e as práticas necessárias para que a recuperação aconteça. O relevo tem que ser suavizado para que a velocidade da água seja diminuída, né, e a matéria orgânica possa, de fato, voltar a ser depositada nos primeiros horizontes do solo. O emprego das técnicas de bioengenharia e revegetação, nós vamos ver algumas dessas técnicas daqui a pouco. O emprego de técnicas de atração da fauna nativa, o acompanhamento e o monitoramento. Algumas técnicas são muito comuns e muito usuais na recuperação de áreas degradadas. Nós vamos ver algumas delas relacionadas à bioengenharia. A primeira técnica é a aplicação de biomantas ou telas vegetais, que são esteiras constituídas de fibras vegetais desidratadas, que são entrelaçadas por meio de costuras de fios, látex natural, colas ou grelhas. Elas protegem o solo da erosão superficial, retendo a umidade por mais tempo. Essa retenção propicia condições mais adequadas de germinação e desenvolvimento vegetal. Podem ser fabricadas com diversos produtos, como celulose, juta, fibra de coco, sisal, etc. Essas biomantas ou telas vegetais, elas auxiliam, né, a volta da matéria orgânica, porque são feitas de matéria orgânica, né, de material vegetal, ou que pelo menos se degrada, que se decompõe. Também auxilia na conservação da umidade nessa primeira camada de solo, né? Então nós vamos ver aí alguns exemplos de biomantas ou telas vegetais. A segunda técnica é a hidrossemeadura, que é uma técnica de revestimento vegetal que consiste na aplicação hidromecânica de uma massa pastosa composta por fertilizantes, sementes, camada protetora, adesivos vegetais e matéria orgânica viva que objetiva suprir as necessidades de correção do solo e de nutrição da vegetação a ser introduzida. A hidrossemeadura ela é aplicada com jato de alta pressão sobre o solo preparado, né, com vários sulcos que vão receber essa cobertura vegetal, né, esse revestimento vegetal que vai ajudar também a voltar a manter a matéria orgânica, a umidade e as características que vão cessar, né, auxiliar a cessação da degradação. Outra técnica muito importante, né, para a recuperação de áreas degradadas é a transposição de galharia. Aí ela já tem uma multiplicação tanto na questão da vegetação como na atração da fauna e microfauna, essas que vão auxiliar e vão agir no intemperismo biológico, né? Que é uma técnica de utilização e aproveitamento de material orgânico de restos vegetais, folhas, galhos, troncos, que objetiva formar abrigos artificiais para a fauna nas áreas a serem recuperadas. As pilhas de galhos criam um microhabitat sombreado e úmido, que propicia o desenvolvimento de insetos e outros animais. Alguns galhos rebrotam e favorecem o repovoamento vegetal também, inclusive, né? Então a galharia é justamente uma série de galhos, de restos de material vegetal, que vão em parte se decompor e em outra parte rebrotar. Também criam habitats favoráveis para a microfauna e até mesmo para pequenos invertebrados, né, que vão ajudar no desenvolvimento aí do solo e a repovoar e transpor sementes, porque os insetos vão servir de alimento para os pássaros e aí toda aquela cadeia alimentar vai poder se reabastecer de elementos mais complexos. E a última técnica que é importante nós falarmos são os poleiros artificiais,
que são técnicas simples de se criar hastes verticais capazes de abrigar os animais, né, a avifauna, nas suas condições de descanso e mesmo de transporte, de pausa entre transporte. Né? É uma técnica importante porque atrai a avifauna, e a avifauna é responsável pelo transporte de sementes. Né? Ela causa aquela chuva de sementes e favorece também o repovoamento vegetal das áreas degradadas. Além dessas técnicas, dessas 4 técnicas que nós citamos, no material vocês vão ver outras técnicas importantes para a recuperação de áreas degradadas, né? E nós vamos também discutir esse tema no nosso fórum. A gente se encontra na próxima videoaula e até lá.